Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é da boa noite, 93 para quem é de 93, paz profunda para quem é de paz profunda. Eles falam que a gente sempre deve ter um jeito de conversar com os nossos ídolos, né? E uma das coisas que eu sempre falo, assim, que a gente entrevista, né, Rodrigo? A gente já está quase 600 entrevistas, que a pessoa que não valoriza os seus professores, os seus mestres, é uma pessoa que não vai ser valorizada no futuro, né? E a gente gosta de entrevistar principalmente os nossos professores. E hoje, para mim, é um dia absurdamente feliz que eu consegui convencer a Odete a dar uma entrevista. Ela nunca foi entrevistada, ela tem vergonha de tudo, mas eu consegui convencer porque eu precisava gravar. Ela é uma das poucas das minhas professores que ainda está vivo, né? O Wagner Veneziani já se foi, o Sérgio Paca já se foi, Rubens Saraceni também já se foi. E a Odete é uma das minhas mestras mais antigas. Ela tem tantos graus em tantas ordens que nem eu sei quais são todos os graus dela. Mas hoje a gente vai falar só de reiki, que é um assunto maravilhoso que ela adora, e caminhos terapêuticos, né? Então, para se juntar a nós hoje, Rodrigo Lutarque, que também manja dos Paranauê do reiki. Salve, pessoal! Antes de começar no Mayhem, eu criei um canal de reiki. Eu falava de reiki, de tudo, até que encheu o saco, parei. Mas é um dos assuntos que eu mais gosto. Bom, Odete, então acho que vamos facilitar. Vamos começar do começo, então. Você estava lá na igreja, 6 anos, pegando hóstia e tal, e aí depois, 40 anos, tem uma carga assim, desse tamanho de certificado de ordem e de título de terapia e tal. Como é que é isso? Bom, primeiro de tudo é um prazer estar aqui com vocês, né? E realmente eu não sou uma pessoa muito de aparecer, não. Eu sou mais de ficar nos bastidores. Tenho uma vida assim longa nas terapias, nas buscas pela energia, mas olha, Marcelo, eu vou decepcionar você, eu não comecei na igreja. Eu sou do interior de Ribeirão Preto, do lado da minha casa morava uma benzedeira, e no interior, assim, qual era o hábito do interior? Todo mundo à tarde sentava na calçada e ficava lá esperando o tempo passar, porque não tinha muito o que fazer. E meu pai ficava sentado na calçada com alguns amigos dele. Nessa época ele era jogador de futebol e à tarde eles ficavam sentados depois do jogo. E sempre vinha um dos amigos estropiados. E aí meu pai falava assim, Dete, pega lá uma plantinha e vai benzer fulano, porque fulano está com dor na perna, na cabeça, em algum lugar. E eu, né, inocentemente, porque era muito pequena, obedecia, porque sempre fui muito com meu pai. E aí eu atravessava a rua, que não tinha nem calçada nem nada, pegava um matinho qualquer, que eu também não sei qual, e chegava lá e fazia um monte de sinais na pessoa. Se por eles acreditavam ou não, eu sei que eles diziam que a dor parava. E eu cresci acreditando nisso, que eu podia ajudar as pessoas. Mas, ao mesmo tempo, tinha uma benzedeira do lado, que era vizinha. E ela tinha um quartinho dela que era cheio de coisas, imagens, um monte de coisa. E ninguém entrava lá. Ela benzia a gente na sala e depois ela levava a gente nesse quartinho e molhava uma planta lá num copo de água e espargia na gente. E aquilo para mim era o máximo, eu ficava encantada com aquilo. E aí, quando foi um dia, eu prestei atenção que no altar dela tinha um globo branco, né? Parecia um globo cheio de água com uma rosa vermelha dentro. Aquilo ficou assim na minha. Falei, gente, que coisa mais linda! Onde será que ela conseguiu isso? E ficou. Passou o tempo, eu fiquei no interior muito tempo, já vim para São Paulo, já tinha já uns 9 anos, e a minha busca por isso sempre foi muito grande. Sempre gostei muito de olhar para o céu e conversar onde que estava Deus, como é que a gente podia fazer para alcançar essas coisas boas que tinha na vida. Então, quando eu morava no interior, eu tinha muitas árvores, muitas frutas, morava numa fazenda, era uma delícia. Depois a gente veio para cá, para São Paulo, é tudo diferente, você tem que se adaptar à selva de pedra. Mas eu não perdi esse sentido de que existia alguma coisa muito grande que a gente podia alcançar. E aí comecei a lidar, sempre tinha horta, sempre tinha quintal onde a gente estava, e eu tentava sempre ficar junto com as plantas, porque para mim, na minha cabeça, aquelas plantas não era só para comer, era também para curar as pessoas, para tirar a dor das pessoas. E o tempo foi passando e eu comecei a estudar. Na época de estudo, eu fiz vários cursos de ervas,
mexendo com plantas, com cristais, com aromas, até quando eu comecei a misturar as coisas. Na verdade, eu já era um alquimista nessa época sem saber e tentava fazer por minha conta para ajudar as pessoas. Aí, quando foi mais ou menos em 96, 95, por aí, eu conheci uma professora que já lidava com energias. E ela comentou que queria fazer, que fazia o curso de Reiki, eu quis fazer. Vou fazer, vou ver o que acontece com isso, né? E comecei a mexer com as energias e fui iniciada por ela. Achei aquilo maravilhoso. O dia, para mim, foi o mais encantador possível, porque se falou o dia inteiro de energia, uma energia que, para mim, era muito diferente. Eu queria entender como era a minha energia. Quando eu saí de lá do espaço terapêutico, eu falei, eu quero isso para o resto da minha vida. Eu vou descobrir de que forma que essa energia ela age em nós e como nós podemos usar para as pessoas. E olha, uma coisa eu falo para vocês: se existe alguém que pratica reiki, que lida com energia, sou eu. Até na brincadeira aí eu comecei a fazer, gente, eu preciso mudar as coisas. Mexer com a água, mexer com as plantas, mexer com as ervas, todos os dias direcionar a energia para o céu, para o universo, para as crianças, para as plantas. Daquele dia em diante nasceu em mim um novo ser, uma nova pessoa. E cada dia mais eu mexia com a energia. Tanto que uma frase que ela disse no curso foi: o reiki é prática. Se você não praticar, você nunca vai despertar o ser de energia que existe em você. Falei, poxa, se a energia é tão boa, existe um ser de energia em mim, deixa eu aprender a lidar com esse ser. E comecei. E aí comecei a estudar sobre os chakras, sobre os corpos, sobre tudo que acontece. Em contrapartida, eu falei, deve ter alguma coisa dentro que ajude a manifestar ainda mais essa energia. Foi quando eu fui estudar medicina chinesa. Aprender a trabalhar com os elementos, aprender a trabalhar com a acupuntura, aprender a trabalhar com as ervas, porque eu uso moxa bostão, aprender a trabalhar com a auriculoterapia, tentar descobrir quais são as partes do nosso corpo que a gente pode lidar de uma forma mais fluídica no dia a dia. Aí eu aprendi que cada um é um, que cada ser tem uma sensibilidade, que cada um vem com uma força para poder despertar, que cada um vem com um vício, uma virtude, cada um tem um jeito de se trabalhar. Aprendi que o nosso corpo ele é movido por ciclos, cada ciclo ele traz uma nova história, um novo desafio, para que a gente possa aprender a lidar com tudo isso na vida. E estou até hoje lidando com essas energias. Então, todos os dias, sem exceção, faça sol, faça chuva, eu vou trabalhar com reiki, nem que seja 5 minutos de manhã, antes de sair da cama, e 5 minutos antes de dormir. Então, eu pratico muito a energia. Só que quem aprende quer sempre saber mais. Eu aprendi a lidar com as energias. E não é energia lá fora, é energia dentro do corpo. É energia que nós mesmos somos. E comecei a ensinar todo mundo. Eu falei, gente, eu preciso ensinar isso dentro das terapias. Aí eu montei um consultório, fui trabalhar no consultório com reiki, com acupuntura. E essa minha professora de reiki, ela também era fisioterapeuta, e ela foi montar uma escola de acupuntura, uma escola de terapias. Aqui em Santana, na Zona Norte, a escola de terapias integrativas. Ela falou, Dete, você é uma pessoa própria para lidar com a energia. Você não quer vir trabalhar comigo? Eu falei, vou. Nessa época, eu trabalhava com loja, eu gerenciava 14 lojas. É um mundo completamente diferente. Aí eu falei, nossa, mas eu vou mudar muito. Ela falou, vai mudando aos poucos. Fiquei 3 anos ainda trabalhando nas duas e fiquei na escola. Fiquei na escola com ela 16 anos. Ela resolveu levar a escola para Taubaté, mas não podia perder a professora. Eu ia toda semana para Taubaté e fiquei 8 anos dando aula em Taubaté. Então, eu conheço Taubaté e essas cidades ao redor, eu tenho muitos alunos, não só de acupuntura, como também de reiki. Aí, infelizmente, nessa época ainda era muito fechado, nem todo mundo aceitava o reiki, nem todo mundo aceitava as terapias, e eu ficava lá e cá. Passou um tempo, eu falei, olha, Edna, eu
adoro trabalhar com você, mas eu vou ficar só em São Paulo. Então, daí para cá, eu comecei a ficar de 2018, 19, eu comecei a ficar só no meu consultório e comecei a trabalhar aqui. Eu tenho um consultório aqui na Zona Norte, trabalhando com reiki, com acupuntura. E assim, eu não sou muito de ir para fora, mas as energias, elas ensinam a gente a ficar tanto dentro como fora quando há necessidade. E aí eu quis aprender mais. Aí descobri o Seikin Saikhen, que é a energia egípcia, que também é uma outra energia que eu adoro. Primeiro, porque eu gosto muito da história do Egito. Segundo, porque eu gosto muito de aprender a lidar com essas energias diferentes. E as imagens, né? Nós somos muito visuais. Nas imagens do Egito, tem sempre pessoas com imposição de mãos. Eu queria entender tudo aquilo, ou é com música que eles estão, ou é com imposição de mãos. E aí fui aprender também por como que eles trabalhavam dessa forma a cura energética. Lá também, com os estudos das terapias do Egito, ou da cura egípcia, como era dito antes, além do Seikin Saikhen, também tinha a reflexologia, que já fazia parte do meu trabalho. E aí eu comecei a associar as terapias de uma forma que eu pudesse lidar com as energias, trabalhando no meu dia a dia, associando a minha acupuntura, que é uma coisa que eu amo também. Já estou na área há mais de 30 anos. Então, para mim, trabalhar com o corpo, trabalhar com as pessoas, trabalhar com a energia, ajudar a esse despertar energético das pessoas, porque eu acredito que é o corpo energético que dá vida para o corpo físico. E quando acontece alguma coisa no físico, é porque o energético está desequilibrado. E aí eu vou tentando mesclar esses dois corpos, trabalhando em forma de conjunto, tanto com o reiki como com a acupuntura, tanto dentro como fora, para que as pessoas fiquem cada vez melhor. Então, nessa área terapêutica, eu trabalho com reiki, eu trabalho com Seikin, Saikhen, aí queria aprender mais sobre a energia. Só que aí se descobre que são várias formas de trabalhar a mesma coisa com nome diferente. Aí aprendi o Magnify Healing, que é a cura magnificada, que é a cura de Kuan Yin, que é uma outra, que é a mãe da misericórdia e do perdão, que eu também gosto muito. E aí também fiquei com essas três. Então, às vezes, quando eu vou atender uma pessoa, é uma coisa muito intuitiva. Vem na minha mente qual energia aquela pessoa vai se dar melhor. E geralmente eu sigo a minha intuição, porque se a gente não seguir a intuição para trabalhar com outro, fica muito difícil você acessar esse campo. Porque uma coisa é o que a pessoa te fala, outra coisa é o que você observa, outra coisa é o que aparece no conjunto que você faz de diagnóstico da pessoa. É um diagnóstico energético bem diferente da nossa medicina ocidental. Mas para nós que estudamos dessa forma, é uma forma mais válida. Então, eu aprendi, né, nas terapias a perceber o cheiro das pessoas. Ela pode estar usando o perfume que for, o tom da voz, a forma como ela se expressa, o jeito como ela se manifesta falando. E nessa forma, você consegue ir ajudando energeticamente. E você sabe que o mais interessante que eu aprendi de tudo isso, que quando você está numa energia boa, só de você chegar perto de alguém, às vezes você não precisa nem falar muita coisa. Você já melhora o lugar onde você está, a sintonia que você tem com as pessoas. E aí eu vou aplicando essas curas magnificadas ou as terapias energéticas de acordo com o lugar que eu estou e com a pessoa que eu estou. Então, é muito gostoso trabalhar isso, é muito gratificante a gente saber que a gente pode sempre um pouquinho mais. E esse pouquinho mais vai fazer muita diferença no nosso dia a dia. Eu tenho sempre uma mania de dizer que quem trabalha dessa forma tem sempre que perguntar de manhã, quem sou eu hoje? E à noite, quem fui eu hoje? E não se preocupar com a resposta, porque ela vem de acordo com o seu dia a dia, porque todos os dias nós somos um. A medicina chinesa fala que a cada 2 horas nós somos um. E eu acredito nisso, porque se cada 2 horas nós somos uma pessoa diferente, a cada 2 horas nós temos uma nova possibilidade de mudar essas situações que às vezes nos incomodam. Aí eu fiz
o Reiki, o Seikin e o Magnify Healing. Aí, tempo depois, faz pouquíssimo tempo, o Aloísio, né, o meu iniciador, em uma das ordens, na Irmandade dos Filósofos Desconhecidos, ele estava fazendo um curso de cura prânica, e eu fui fazer, maravilhosa também, uma outra forma de trabalhar a energia, um outro estilo de vida, uma nova possibilidade da gente poder ajudar as pessoas também com essa cura, que a gente fala de cura, embora fala que não se pode usar cura, porque ninguém cura ninguém, é uma forma da gente aplicar essas energias para que o outro tenha condições de se curar, para que, de acordo com todas as técnicas de cura que a gente usa, ou de terapias energéticas, ou a forma como a gente aplica o Reiki, o Seikin, o Magnify Healing, a cura prânica, a gente dá condições para que o próprio corpo da pessoa vá se restabelecendo no dia a dia. É de uma hora para outra? Não. O que a gente tem que entender é que, às vezes, a doença ela vem como um karma, às vezes ela vem porque houve um desrespeito no corpo, às vezes ela vem como uma... Não é uma punição, que eu acho que o corpo não se pune, eu vou dizer que é um grito. E quando tem essas terapias atuando, ela vai despertando uma consciência diferente na pessoa para que ela possa ou mudar os seus hábitos, ou ela possa arrumar meios para que essas desarmonias deixam de acontecer no dia a dia no corpo. Então, assim, é muito bom hoje a gente saber de tudo que a gente tem à nossa mão, à nossa disposição, para que a gente possa trabalhar. Eu posso usar o Reiki com os cristais, eu posso usar o Reiki com as ervas, eu posso usar o Reiki com os óleos essenciais, eu posso usar o Reiki de todas as formas. Mas a mais simples de todas é a gente simplesmente ter a vontade de querer fazer isso, porque o Reiki é simplesmente imposição de mãos. Embora ele seja uma prática japonesa, eu acredito que nesse contexto nós estamos chamando de Reiki, mas a energia ela vem do universo, ela já está em nós e nós somos o contato com o universo. Nós só precisamos ter consciência de que forma utilizar e como nós podemos nos melhorar com ela. Tanto é assim que se um reikiano, o fato dele não usar o reiki não quer dizer que o reiki parou de fluir no corpo dele, ele simplesmente não está usando. Mas onde quer que ele coloque as mãos, de alguma forma a energia reiki está trabalhando. E para mim foi muito interessante, porque eu fiz reiki com duas mestres diferentes. Uma que tinha uma visão toda mística, e uma outra que já era toda voltada para a fraternidade branca, que era bem diferente, né? Mas, assim, ao mesmo tempo, as energias são diferentes, eu consegui sintonizar e entender o reiki das duas formas. Então, são formas complementares que vêm nos ajudar. Por que a gente usa o reiki? Nossa, se eu for sentar aqui para contar os benefícios do reiki, olha, são infinitos. Primeiro que nós vamos atuar de acordo com o que eu quero do reiki, para que eu quero e por que eu quero. Em mim, para ele, ou para ela, ou para todo mundo. O reiki é uma energia que, assim, ele ensina a direcionar a pessoa para o caminho certo quando ele trata no mental, ele ensina a direcionar a vida profissional, porque às vezes a gente se perde porque tem muita coisa, mas o reiki, ele centra a pessoa. E isso é muito interessante de você perceber. Mas todo mundo pode fazer reiki, Dete? Todo mundo pode fazer reiki, não tem contraindicação. Como é que nós vamos dar contraindicação a uma energia que vem de Deus, uma energia divina, é uma energia que vem no universo? Então, o reiki é uma energia de luz, uma energia de cura, uma energia de amor. Benefícios do reiki eu posso usar na minha casa, eu posso usar para ajudar a casa do vizinho, eu posso usar para ajudar as crianças, os animais. Nossa, os animais, então, eles adoram. Quando você coloca a mão com a intenção do reiki, eles já vão se derretendo. Ou eles ficam muito... Porque eles sentem muito mais rápido que a gente. Então, isso é uma coisa de energia que você fica pensando, como que pode... Perdoe, gente, deixa eu só desligar aqui. Perdoe.
Então, isso o que falar do reiki mais assim é a vida. É boa parte da minha vida. A gente vê também que o reiki diferente. Acho que está com eco em alguém, Rodrigo. A gente vê também que vários tipos diferentes de energia é a mesma. Eu aprendi por conta do Qigong, do Kung Fu, que a gente usava para fazer camisa de ferro, proteção aqui, garganta de aço, as coisas assim para fortalecer a saúde. E quando eu fui fazer o reiki, eu vi que era mais ou menos a mesma coisa, né? Que às vezes a gente vê por aí tem 1 milhão de nomes de reiki diferentes, porque o pessoal quer fazer o marketing, né? Então às vezes tem um nome aí que quer dar um nome diferente para registrar, para pôr no Instagram, etc. e tal. Eu queria que você falasse um pouquinho de o que permeia tudo isso. Então, por que de repente você vai escolher fazer a energia da Kuan-Yin com alguém e a outra vai ser o reiki tradicional e numa outra vai ser o... Como é que você enxerga esse movimento? Pela sutileza, Marcelo, você na vê a verdade, pessoa, você sente a energia, como é que isso funciona? Quanto mais a gente fica em contato com a energia, mais a gente fica perceptiva às situações ou às pessoas. Como que eu sinto qual é a necessidade da pessoa? Primeiro que quando você chega perto para você ficar com alguém, você fica muito dentro do mesmo campo áurico. E o reiki, ele atua muito no campo. Então, você percebe que quando a pessoa precisa de uma energia mais quente, quando ela precisa de uma energia mais fria, ou quando ela precisa apenas de uma energia que não é neutra, porque não existe essa neutralidade na energia. Ou ela vai atuar de uma forma ou de outra. É como você disse no Qigong. Quando você fazia a garganta de ferro, essa energia ela não vem de fora, é de dentro. A mesma coisa o reiki. Quando nós estamos no mesmo corpo, duas pessoas trabalhando no mesmo espaço, você sente o campo do outro, porque você está em contato com a energia. Eu já estou preparada para ministrar o reiki. Então, na verdade, nem sou eu, o reiki que atua através de mim. E aí você consegue perceber, quando a energia está muito quente da pessoa, você coloca uma energia mais fria, porque o Seikin é uma energia mais rápida, ela é uma energia mais fria. E a cura de Kuan Yin, geralmente, eu coloco quando eu percebo que a pessoa está com muitas dores. A cura magnificada é uma coisa assim muito rápida, porque ela trabalha muito os ossos. Já o reiki, ele trabalha no geral, ele é muito amplo, ele trabalha todos os chakras, que também vai harmonizar todos os corpos. Então, é como você quer atuar com a energia naquele momento. É claro que em uma sessão, eu falo que tem diferença, já tem diferença. Não é para amanhã, é para agora. Você vai atuar no lugar onde está a dor, e com reiki você tira a sujeira, coloca a energia reiki e ele começa a atuar. Mas a percepção é porque você já está vestido com a energia do reiki para poder atuar. O Rodrigo tinha uma pergunta? Eu adoro reiki, adoro. E eu procuro muita coisa de reiki, livros, etc. Teve uma vez que eu esbarrei num curso online de reiki. Eu queria saber sua opinião, já que você tem muita experiência, você já teve várias iniciações, sobre curso online de reiki. O que você acha disso? O que você acha da pessoa gravar um vídeo de alguns minutos e falar assim, faça isso e você vai estar sintonizado e agora você é reikiano? Isso é possível ou tem que ser só presencial? Como é que é? Rodrigo, olha, eu não tenho nada contra quem faça isso. Mas da forma como a gente trabalha com reiki, como eu aprendi a trabalhar com reiki, um reiki online não funciona. Primeiro que é o que eu falei, nós já estamos nos vestindo de reikiano para poder atender a pessoa. E por mais que a gente goste da internet, é algo frio, eu não tenho esse contato. Eu posso até falar para você, olha, faz o curso, mas dizer que você se torna reikiano online, me perdoe, não aceito. Eu não aceito. Então você pensa igual eu mesmo. Porque, nossa, que monte de curso online e pelo que eu aprendi, você tem uma linhagem.
Tem. Você tem uma linhagem que está lá de Mikausui até você. E você tem que Exatamente. honrar aqueles que vieram antes de você. Aí, como você faz um vídeo e chega assim, com a mão lá na tela e fala, agora vocês... Como? Gravou a energia do reiki ali? O reiki ele é passado presencialmente. Então, energia que E marca olha, na alma, cara. Às vezes eu vou em terreiro, as entidades reconhecem as marcas, né? Então, esse lance de plunk, plaque, zoom pela internet não dá. Por isso que eu falei, e nesse olha, curso, eu ia explicar, a gente vai entrar agora no curso da Odete, mas antes eu queria dar uma introdução. O pessoal estava querendo que a gente fizesse curso de reiki, agora que abriu e voltar e tal. Eu falei, meus cursos, funcionam melhores online, porque eles são de cabala, astrologia, é a parte prática, você senta, entende, estuda e tal. E a Pri e a Odete, elas estavam conversando que o curso delas é 1000 vezes melhor físico, porque a Pri ensina a fazer perfume, óleo, essência. Então não dá para você ensinar essência pela internet. Pegue o cheiro, você tem que experimentar a coisa, né? E aí, quando surgiu, agora que o Mayhem ficou reformado, que a gente está com aquele lugar super bacana, o pessoal falou, que curso que o pessoal quer? Ah, é reiki. Daí falou, vamos fazer o curso. Eu e a Pri falamos assim, por que eu vou fazer o curso se eu posso chamar a minha professora? Porque como você falou, Rodrigo, está mais próximo do Zark, entendeu? Em vez de pegar de mim o grau, ele vai pegar Claudete e já vai estar no mesmo grau. Então já facilita, é uma chance tipo única para quem está assistindo de conseguir fazer esse curso e pegar essa iniciação. Aliás, eu queria também perguntar, né? Como é que é o curso? Como é que é um curso de reiki, Odete? então, na verdade, o curso, assim, ele tem várias etapas, né? A primeira etapa eu vou explicar sobre o reiki, qual o sentido dele, de onde ele veio. A segunda é qual é a finalidade do reiki, o que é o reiki de verdade. Eu sempre falo que, olha, o reiki tem essa forma que todo mundo fala na internet, que todo mundo explica, que o livro explica, mas a prática diária vai fazer se você se tornar reikiano, porque você vai aprender a lidar com as energias. Então, o reiki meu é muito prático, é muito prático. A pessoa tem que sair de lá já sentindo a energia na mão, porque você despertou um ser que estava adormecido em você. Então, eu vou explicar tudo isso no reiki. Depois tem a sintonização, que no reiki nós não falamos iniciação, mas sim sintonização. Tem a sintonização para fazer com que você entre em contato, coloque tudo que há de sagrado ou segredo. Eu falo segredo, mas não tem o segredo, né? Não tem todo mundo que tem olhos vai lá e vê o sagrado do reiki colocar na pessoa. Então, ela já se torna um reikiano. Então, o reiki te faz assim ser um profissional terapeuta. Só que tem aquela, você precisa praticar. Não dá para ser reikiano de vez em quando, ou mais ou menos. Mesmo porque nós não estamos só lidando com o outro. A primeira etapa do reiki, você vai cuidar de você mesmo. Para que você se torne um canal limpo para poder passar energia para o outro. Então, se você trabalhar o reiki dessa forma, eu te garanto que quando você for fazer o reiki, vai estar diferente. Eu concordo com isso, que quando eu peguei o primeiro grau, eu fiquei 21 dias aplicando reiki em mim e redigindo tudo que eu estava sentindo. Depois, assim, a sensibilidade da palma da mão aumentou por causa disso, a sensibilidade de sentir as coisas pelo corpo aumentou. Então, se você aprende um negócio e não usa nem você mesmo, aí complicou, né? Geralmente eu recomendo você aprender o reiki 21 dias aplicando reiki em você mesmo. Vai E estar num tem que grupo, ter acho que a Pri montou um grupo de WhatsApp para os alunos, que então vai ficar com a Odete, com a Pri, então o pessoal vai estar fazendo exercício em casa, vai estar sendo vigiado e vai ter acompanhamento também. Então, para justamente tem o que a Pri falou. acompanhamento. Tem acompanhamento e, assim, é necessário que você tenha esse período de 21 dias para se auto-aplicar. Até porque nós precisamos de um período para que a nossa mente se acostume com um novo estágio. Na verdade, é um novo nascimento, né? Você saiu de um estado, subimos um degrau de consciência. E você precisa tomar essa consciência. Internamente, ainda somos meio lento, mas se você vai se aplicando, se auto-aplicando,
aquilo vira uma constância, e essa constância é que vai fazer o reikiano melhor ou não. Então, eu sempre falo, olha, brinquem com o reiki. O reiki, ele te torna tão puro sentimentalmente que faz você ser uma criança. Coloque reiki na sua água, coloque na sua comida, coloque reiki no seu ambiente, coloque reiki na sua cama. É a forma que você tem de manifestar o que você tem de melhor internamente. É nos tornarmos realmente um servidor do mundo, porque nós seremos um servidor do mundo. Quem vem em busca de energia para se melhorar, ele se torna um trabalhador do universo. Então, vamos trabalhar direito. O reiki é tão louco, correto. Eu lembro quando eu fiz o curso, a gente pegava a Lilith, ainda era pequenininha. E a gente fazia com os feijãozinhos. E aí você pegava a água e punha o reiki na água. E aí um dos feijãozinhos ficava com água normal e outro com água do reiki. E você via a diferença dele crescer. Assim, é muito massa essas coisas práticas. Fora de fazer os exercícios, você sentir mesmo que tem a energia, né? Isso aí é uma coisa que não dá para fazer no vídeo, né? Eu tô falando assim, eu tô aqui e, ó, já tô sentindo aqui na minha mão, mas quem está assistindo lá fora não tem como ver isso, né? Como sentir isso, como ter essa prática. Por isso, acho que reforçando essa ideia de ter o curso presencial, né? E tem que ter o presencial, até porque existe esse contato do facilitador com o aluno. Se não tem essa sintonia, porque não tem como você ligar. É a mesma coisa que eu sempre falo, que nós temos que ter ligação física, psíquica e espiritual. No reiki, quando você está presencial, você vai sentir muito isso, porque o campo ele fica tão estreito porque todo mundo está junto. Imagine você ser sintonizado por alguém que você tem aversão. Fica complicado. Então, precisa ser presencial. E aí você fala, mas e a pessoa já está lá e ela não gostou de você? Primeiro que a pessoa que não tem essa ligação, ela não consegue chegar. Não consegue. Porque existe uma energia muito grande ao nosso redor. Nós somos todos ligados por fios energéticos. Então, as pessoas não conseguem chegar quando não tem muita essa proximidade. E quando você está no reiki presencial, você está em contato com isso, você sente o campo da pessoa, você chega perto da pessoa, você percebe, eu não vou dizer que você vê, porque aqui ninguém é evidente, mas a gente percebe quando a hora é boa, quando o campo é bom. E quem faz esse despertar em nós? A energia que a gente chama de reiki, é a energia que a gente trabalha. Ele vai trazendo a gente muito mais para fora, o nosso corpo energético vem mais para fora, além de nos proteger, porque você percebe quando a energia não está muito boa e você fica na sua, se fecha, fica quieto. E isso é tudo falado no reiki, é tudo explicado, porque todo mundo que vem em busca de um reiki de nível 1, 2, 3 e 4, ele quer trabalhar com isso. Então, ele precisa estar capacitado com a energia para poder aplicar. Senão, você faz reiki em 2 pessoas e é obrigado a parar porque não aguentou a carga energética. O outro é o outro, nós somos nós. E o reiki, ele vai dando essa divisão dos corpos, mas ele vai equilibrando as pessoas. E eu queria que você falasse também um pouquinho da importância da iniciação no reiki, né? E que comparasse até com o martinismo e com as outras ordens, que você tem iniciações presenciais físicas mesmo, né? Existe um fio condutor dessa energia. Fala um pouquinho disso daí. Então, como eu disse, no reiki nós não falamos iniciação, nós falamos sintonização. Por quê? Porque é colocado no campo áurico, é como se você trabalhasse todo o campo áurico com energias e com símbolos do reiki em cada chakra, em cada centro de força que tem no corpo. Porque todo o desequilíbrio vem desses centros. Quando você faz o reiki nesses centros, ou quando você faz a sintonização e deixa fechado, é como se você colocasse uma energia boa numa caixinha, fechasse a caixinha, e essa caixinha vai criando um movimento energético, fluídico, e muito bom para ela ficar boa, até que ela aprende a vir para fora e trabalhar. Já nas iniciações, também tem esse fio condutor que liga o iniciador ao iniciando. Se não tiver essa ligação, não tem uma harmonia para se trabalhar junto. Então, na iniciação é assim, na sintonização do reiki é assim. A sintonização do reiki ela é muito importante,
Primeiro que não dá para fazer uma sintonização online, é impossível. Segundo, que precisa ter esse contato do facilitador. Precisa ter essa proximidade. Afinal de contas, nós estamos lidando mais com o corpo energético do que com o corpo físico. Então, tem que ser mesmo presencial. E tem que ser por um mestre habilitado. Tem muitos mestres de reiki, tem muita gente que só trabalha com reiki. Quanto mais você usa essa energia, mais ela fica fluídica e mais ela abre caminhos para você trabalhar com a própria energia. Então, a sintonização ela tem que ser feita por um mestre. Não dá para você simplesmente falar, a partir de hoje eu sou reikiana e acabou. Não. São degraus que a gente vem trazendo dentro da nossa consciência para nos tornar consciente da energia reiki e aí a gente poder trabalhar com reiki. E o reiki é um curso profissionalizante. A partir do momento que você faz o reiki, você se torna um terapeuta reikiano. Ah, Odete, mas eu posso trabalhar com reiki? Pode trabalhar. Você vai receber a apostila, você vai receber certificado, você vai receber a sua linhagem de reiki. Então, você está preparado para trabalhar. Essa é a parte, acho que, mais importante, porque é uma coisa que a gente bate muito na tecla da galera que a gente entrevista aqui, realiza trabalho, o professor que dá curso e tal, e fala assim, quem é seu professor, né? Da onde que você veio? De onde que é a tua linhagem? Então, é bom saber que a pessoa que está fazendo esse curso tem uma linhagem certinha, traçadinha, bonitinha, organizada, séria, né? Que põe o certificado. Então, se quiser trabalhar com isso, é uma vantagem. Mesmo quem já tem, ou quem já sabe ou já conhece, sempre agrega, porque, como você falou, você teve aula com vários professores. Eu tive, acho que, pelo menos 3. Teve o Bina, que eu tive aula, teve a minha primeira professora, teve o Odete, e eu faria com outro. Ainda estou para fazer o da Luísio, de cura prânica, porque agrega, né? Porque você consegue fazer os fios e entender cada uma dessas partes diferentes e como é que elas atuam, né? E também, Marcelo, é assim, para quem gosta de lidar com as energias, a gente está falando do reiki em si, mas o terapeuta reikiano, ele está sempre em busca de uma energia para complementar a si mesmo, não é o reiki. O reiki já está completo. Mas ele acha que, como eu falei, gosto de trabalhar com pessoas de forma diferente, até pela necessidade de algumas pessoas. Aí você fala, mas o reiki não vai fazer tudo isso? Vai, mas não é uma forma diferente também de trazer energias diferentes, com outros nomes, de outras linhagens, de outras escolas, para poder complementar o reiki. Então, eu falo sempre isso no curso. Na verdade, o reiki é um despertar de consciência para o reikiano que está se tornando. Porque a energia, ela não está, ela é. Nós estamos lidando com ela, mas a energia é. Então, eu vou buscar na fonte. Nós vamos buscar na fonte. Eu tenho alguns comentários a fazer. A gente fala muito de sintonia, de energia. Tenta imaginar o rádio. O rádio é uma energia. Sim. Você liga o rádio, você vai sintonizar nos canais. Então, quando você vai sintonizar, você sintoniza no reiki, você passa a poder utilizar esse canal da energia de cura universal. Quando eu fui fazer meu curso de mestrado de reiki, meu professor Márcio Gandra, ele, no meu primeiro nível, ele fez uma foto Kirlian para antes do curso e a foto Kirlian depois, para mostrar como o campo áurico muda depois da sintonia. Eu tenho essas fotos até hoje, está guardado aqui nos meus e-mails, e é muito interessante. O meu campo áurico todo falho antes do reiki e depois ele todo brilhando no reiki. Eu até procurei para mexer com a foto Kirlian, mas o Milhomens morreu, a esposa dele morreu, ninguém mais fabrica o negócio hoje, e tem umas outras máquinas muito caras, mas isso é outro assunto. E um outro comentário que eu queria fazer, quando eu fui fazer o meu mestrado de reiki, ele resolveu fazer um teste para ver a nossa sensibilidade. Alguns alunos tinham chegado primeiro, a gente tinha que deitar, fechar o olho, ele foi para uma outra sala, no outro canto, longe, porque o reiki pode ser feito à distância, Pode. E ele emitiu a energia lá. E a gente tinha que sentir qual foi a cor
e qual foi o símbolo, para saber. Esse foi o nível do teste que ele foi fazer para a gente saber da nossa sensibilidade do reiki. Então, assim, é bem interessante isso. O reiki, depois que você é sintonizado, você vê como que esse negócio é forte. E até falando um pouquinho do que, ajudando assim, complementar no que você falou quanto à estação de rádio. O reiki, ele faz isso, né, Rodrigo? Porque quando você se aplica, quando você se auto-aplica, ele vai sintonizando você numa estação que é a sua vibração correta. Porque nós nos desequilibramos pelo pensamento, pelos lugares, pelo estresse, por viver muito para fora, pelo dia a dia. Isso nos tira da nossa sintonia. Quando você começa a ministrar o reiki em você, ele vai chegando você na sua vibração correta, que faz uma harmonia. O alto com o baixo, o fora com o dentro, que isso que é harmonia. E é interessante. Quanto ao segundo comentário seu, realmente, eu até brinco muito com isso, né? Que eu falo que o reikiano 3, que hoje é chamado 3B, ele tem que aprender a acender a mão. Aí todo mundo fala, como assim acender a mão? Eu falo, então, aquele reikiano que aplicou e que trabalhou mesmo com reiki, ele consegue perceber o fogo do reiki na mão. Então, eu brinco muito com os elementos com isso, né? E até eu uso várias formas de estudo que eu tenho. Quando está a mudança da lua, isso, aquilo, eu vou trabalhar com a água. Eu vou fazer o reiki na água. Aí você fala, mas ela muda? Ela muda o gosto, ela muda a cor, ela muda o jeito. Aí estava o exemplo do Marcelo quando fazia reiki no carocinho de feijão. Realmente Mano, muda. muda E aí muito, muda o você fala, gosto mas da água. isso não entra em religião? Oi? Muda o Não gosto entendi, da água. Marcelo. Muda o gosto da água. Muda. Então, a gente hoje conhece até nos lugares que faz água fluidificada. O reiki fluidifica a água. Porque você muda. Quando você muda a sua polaridade, né? Porque o reiki trabalha isso. A harmonia é você equilibrar os seus opostos. Quando você muda a sua polaridade positiva ou negativa, você muda tudo aquilo que você está mexendo. Tanto que você pode fazer isso mudando a polaridade com o reiki na água, ou água positiva ou água negativa. Não no sentido de ruim, mas no sentido de complementar os seus opostos. E como eu já tenho esse lado da medicina chinesa, eu aprendi a trabalhar muito com os elementos, fogo, terra, água e ar, associando com o reiki. Então é muito interessante quando a gente vê que a gente consegue trazer coisas dos elementos da natureza para poder atuar na energia. Então, querendo trabalhar com o reiki, não vai faltar oportunidade. Só precisa ser um reikiano sintonizado, um reikiano aplicado, porque reiki é prática. E fora de que quem é da macumba, por exemplo, isso ajuda pra caramba quando você vai fazer erva. Né? A hora que você faz a sintonização, põe na erva e tá esfregando para macerar a coisa, ainda os banhos ficam melhores, ficam mais fortes até. Isso foi um negócio que eu percebi. Tem um antes e depois do reiki. Você flui toda a energia, né? Uhum. Exato. E quando você faz isso com as ervas, além de você limpar, né? Porque o reiki tem um símbolo de limpeza, de você limpar o contato que ela teve externo, quando você começa a trabalhar ela com a energia reiki, você cria uma sintonia ainda maior entre você e o reiki. Você está ajudando muito mais os benefícios do seu banho. Então, não tem nem o que dizer o contrário do reiki. Não tem contraindicação. É isso aí. Acho que a melhor pergunta agora é como é que a gente te acha, né? Porque já, assim, foi. Você não tem no Instagram, não tem nada, né? Você é muito reclusa. Olha, eu tenho o Instagram Odete Liberato, que eu nunca nem vou lá. E assim, eu sou muito aqui. Eu trabalho no consultório aqui há muito tempo, eu estou na mesma sala há 28 anos. E todo mundo que vem aqui vem por indicação. Então, assim, eu não tenho nada externo, não tenho, sério. Quem quer me achar? Odete Liberato tem um site que tá lá,
Mas você me acha se você colocar no Google Odete Liberato. Mas tem o meu telefone e tem o meu e-mail. Tá joinha. E para quem curtiu esse negócio do reiki, a Pri está organizando então um curso de reiki com a Odete. Eu vou colocar os links, eles estão aqui na barra de lista e no primeiro comentário. Então você só clica e aí já vai fazer presencial, né? Então o pessoal que é de fora. Mas é legal a chance. O pessoal está sentindo muita falta de curso presencial, né? E aí vai ser o primeiro de várias parcerias, né? A Pri falou que vocês estão fazendo um de oráculo de tarô, que eu achei sensacional a ideia, né? Que é para ensinar a pessoa a desenvolver a mediunidade e a leitura prática do tarô. Que, tipo, nos nossos cursos, a gente ensina o símbolo, o que é o mago, o que é o louco, o que é tudo. Mas aí a Pri e a Odete vão ensinar como é que se lê tarô, né? Como é que você sente o tarô, a mediunidade, toda essa parte. Tem que ser prático mesmo, Odete. Foi excelente ideia você e da Pri, então de parabéns. Eu acho que é isso. Sabe que eu falo, Marcelo, que assim, mesmo no reiki ou no tarô oracular, tem que ser presencial. Porque eu falo que é uma escola para desenvolver o ser. É um desenvolvimento que você está passando. Como é que você vai ensinar a pessoa a se desenvolver se você está longe da pessoa e não sabe o que ela é melhor? Eu, como terapeuta da medicina chinesa, a minha meta em descobrir quando eu estou no caminho da terapia, trabalhando com alguém, é o que você tem de melhor, qual é o seu sentido melhor, porque esse é o sentido que a gente vai usar para desenvolver a pessoa. Eu não consigo fazer isso longe, tem que ser presencial. Então, a maioria desses cursos de desenvolvimento tem que ser presencial. Maravilha. Rodrigo Lutarque, então, suas considerações finais. Bem, eu sou professor, eu passei por uma pandemia e eu vi o que é curso online para diferentes graus de idade. E para primeiro ano, alfabetização, primeiro ao quinto, vamos dizer, é muito complicado o curso online. Você precisa do professor, você precisa da sensibilidade do professor para ver, para guiar, para interagir. Você precisa da parte social do curso presencial. Então, existem cursos online, assim, eu sou muito a favor de muito curso online, porque isso vai depender da pessoa, da disciplina da pessoa, da capacidade de estudo da pessoa e unicamente de quem está fazendo o curso. Você vai lá, faz o curso online, você pratica, você estuda, vai em outras fontes, você se vira. Mas tem alguns cursos que não dá. Não dá. Você precisa do professor olhando, você precisa de ter contato com outras pessoas iguais a você que estão começando, para criar uma comunidade, para criar essa parte social, para você entrar junto na egrégora. Isso é importante. Então, quando eu vi na notificação do Marcelo, dos grupos lá, do Mayhem, que haveria o curso presencial, nossa, fez certo. Dei os parabéns, porque reiki tem que ser presencial, não tem outro jeito. E para vocês que estão vendo até aqui, vai ter esse curso no Mayhem presencial. Tem cursos online também que funcionam muito bem online. E se você fizer parte do Mayhem, você vai receber essa revista com matérias interessantes, vai poder fazer parte de um grupo, de vários grupos no Telegram, que é a parte social, que às vezes também dá para ser feito na forma online, você interagindo com outras pessoas ali. Essa parte social é muito importante. Maravilha. Odete Liberato, suas considerações finais. Bom, eu primeiro quero agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Marcelo, muito obrigado. Rodrigo, muito obrigado. Foi um prazer enorme te conhecer. Fiquei feliz de saber que você já é reikiano. Então, isso já faz uma diferença, né, grande. E estou feliz de saber que nós vamos trabalhar junto e fazer um reiki presencial junto. Então, assim, a energia reiki, ela já está fluindo, já está nos ajudando, porque quando você pensa em ir, ela já foi.
Porque a energia é muito rápida. Eu só tenho que agradecer a oportunidade e em breve eu espero que estejamos todos juntos fazendo esse curso presencial. Convido a todos para vir participar desse curso, que vai ser um curso muito bom, muito prático, e te garanto que você será um reikiano 10. Maravilha. Pô, eu recomendo, tá? Difícil. Muito obrigado, Odete. A gente brinca aqui, né? Fala assim que a gente gosta de entrevistar a pessoa quando o olhinho brilha. E depois eu vou te chamar para a gente falar de martinismo, de ordens, de Pitágoras e de outras paradas, né? Mas hoje a gente vai ficar só com a parte terapêutica da coisa, né? Para quem está assistindo, cara, pode confiar. A Odete acho que é uma das melhores professoras que eu conheço, assim, a didática dela é ótima e, tipo, eu amei fazer os cursos dela, eu considero ela uma mestra, assim, inquestionável há anos, e eu tenho que agradecer. Você que está assistindo, então, se você ficou com dúvida, está com vontade de fazer o curso, dá uma olhada nos comentários e dá uma olhada na descrição do vídeo, que eu coloquei o link lá para facilitar. Eu não sei se a turma está lotada, mas a Prime falou que se por acaso lotar, eles vão abrir outra turma no outro dia. Então, pode ficar tranquilo que vai ter vaga para todo mundo. E segue o canal e dá like, porque a gente está vendo aqui 1 hora de uma conversa profunda para explicar, conversar e tal. E o YouTube só gosta de divulgar vídeo de 10 minutos com dancinha. Então a gente depende de vocês. Dá uma espiada. A gente tem outras entrevistas de reiki aí com outros professores também, que é muito bacana. E a gente se vê aí no próximo Boteco dos Illuminati.